Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá Marília, estamos começando o programa Com a Bola Toda, mais um mês já se foi, estamos em abril, no dia da mentira, mas a gente vai falar só as verdades no programa de hoje, fique atento, porque vamos falar da Série A2, os que caíram, os que conseguiram classificação, a próxima rodada que já começa mata-mata, assim também na Série A3, na Série A2 caindo o Linense, infelizmente, aí para a região. Vamos falar das semifinais do Paulistão, vamos falar da contratação de Tietê pelo São Paulo e vamos falar de Marília Atlético Clube, que realizou seu primeiro jogo treino, ou amistoso, como queiram, no último sábado aqui no Abreuzão. E quem tem os detalhes dessas e outras informações é o Jorge Luiz. Boa noite, Jorge. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, amigos telespectadores do Canal 4. A gente vai falar sobre essa partida, apesar de não ter sido abertos os portões para os torcedores e também para a imprensa. A gente vai falar sobre o jogo, né? Até porque após a partida 3 jogadores acabaram dispensados, entre eles o lateral esquerdo Wesley Ratinho. O jogador foi campeão com o Primavera de Indaiatuba ano passado, veio para ser um dos principais reforços do Marília, mas acabou sendo dispensado. O técnico Ricardo Costa vai falar por que o jogador, no último bloco, por que ele acabou sendo dispensado do elenco. Outros 2 que estavam em avaliação, meia esquerdinha, que jogou a copinha pelo Babaçu do Maranhão, né? Estava no grupo aqui na cidade, em que o Alves Celeste chegou até a terceira fase, e o outro um zagueiro Diogo. E tem um volante Thales também que não deve permanecer aí, estava e também em avaliação. A gente vai falar sobre reforços. Hoje pela manhã se apresentou o zagueiro Brunão, zagueiro mariliense, que fez a sua última rodada no final de semana pelo Campeonato Paulista da Série A3, derrota para o Barretos por 1-0, o Rio Preto já estava eliminado, não tinha mais chance de classificação, nem de rebaixamento, perdeu para o Barretos, e o Brunão fez esse último jogo e se apresentou hoje pela manhã. Quem pode chegar nos próximos dias é o volante Ebert, outro conhecido aqui da cidade, jogou profissionalmente do MAC de 2016 a 2018, e foi rebaixado ontem, aliás, no sábado, com o Nacional de São Paulo. Com a derrota, o Nacional acabou caindo para a Série A3 e o Ebert também estava nesse elenco. Amanhã ele deve ter uma conversa com o pessoal do clube, até porque o Nacional pode eventualmente disputar uma Copa Paulista. Caso isso não aconteça, ele vem para jogar a Bezinha pelo Alves Celeste. Mais reforços devem chegar. A gente vai falar também no último bloco sobre a nova fornecedora de material esportivo do Alves Celeste, a Cancha, né? Uma marca bastante tradicional, inclusive, no país, e que vai patrocinar, né? vai ser responsável pela confecção dos uniformes do MAC para o Campeonato Paulista da 4ª Divisão. E só para destacar, final de semana agora tem início a Bezinha. Enfim, o Paulista Sub-23, como a federação chama, começa nesse final de semana. O MAC folga nessa primeira rodada, só estreia no dia 14 contra o Vossen em Assis. Ok, vamos falar da Série A3, Jorge. Tivemos aí os rebaixados e as equipes classificadas. 8 equipes se classificaram. E já temos os confrontos da próxima rodada. O Barretos vai jogar diante do Noroeste. Esse jogo está previsto para o dia 8. O fim de semana, né, Jorge? Sim, fim de semana já teremos jogos. Barretos e Noroeste, o Comercial pega o Desportivo Brasil, teremos Monte Azul diante do Capivariano e o Audax diante do Velo Clube. Tem algum favorito nesses jogos aqui, Jorge? O Velo fez uma campanha muito formidável, né, no primeiro turno da competição, então se espera que seja aí um fortíssimo candidato, com sobras. O Grêmio Audax, do Matheus Marcondelli, que marcou 2 gols, né, no final de semana. Marcou mais 2 gols, já tem 8. É um dos vice-artilheiros aí da competição, o mariliense Matheus Marcondelli. No empate, se eu não me engano, agora não me recordo aqui contra quem foi, Ronaldo, até passar aqui a 15ª rodada. Aqui, ó, já tem aqui prontinho. 3-3 com o Primavera de Indaiatuba, jogando em Osasco.
2 gols do Matheus Marcondelli. Então o Audax precisava pelo menos desse empate para se classificar, acabou acontecendo isso e a gente fica na torcida aí. Porque muita gente pergunta também, poxa, será que o Marcondelli não pode vir para o MAC para jogar bezinha? Eu acho muito difícil pela fase que ele está, 8 gols, ele nem é um atacante fazedor de gols, vamos dizer assim, não é um centroavante, e está muito bem lá no Grêmio Audax. Eu acho que propostas melhores virão com certeza para o Mariliense. Seria uma ótima ele vir aqui, seria o cara da bezinha, mas eu infelizmente não acredito que ele venha jogar aqui no Alviceleste. Tivemos os seguintes resultados na última rodada pela 3. O Barretos venceu o Rio Preto por 3-1. 3-1, não foi 3-1, O Noroeste empatou em casa com o Monte Azul em 1-1. O Noroeste não ganha nas 2 últimas rodadas, né, Jorge? Já estava classificado também, não precisava, né? Eu não sei se atuou com um time misto e tudo mais. Fato é que o Betão Alcântara já tinha classificado o Noroeste e agora é pensar no mata-mata, que é um outro campeonato. E um detalhe, o Monte Azul vencia até os 45 minutos quando tomou o gol de empate. O Noroeste nessa primeira fase de 15 jogos só tem uma derrota e perdeu para o líder Velo Clube lá em Rio Claro. O Desportivo Brasil bateu o São Bernardo por 1-0. O São Carlos bateu o Taboão da Serra por 3-1. Os dois já estavam rebaixados matematicamente. Sim. Taboão e São Carlos, sim. O Capivariano bateu o Olímpia por 2-1. O Olímpia conseguiu escapar do rebaixamento. E Audax e Primavera ficaram no empate de 3-3, né? Então, esses foram os resultados da Série A3. Na Série A2, os classificados já com os confrontos também no final de semana. No final de semana, não. Já na quarta-feira, viu, Jorge? Os jogos de ida das quartas de final, né? Exatamente, jogos na quarta-feira. O Santo André pegando o Rio Claro, o Taubaté diante do Água Santa, o 15 de Piracicaba contra o Juventus, o jogo é na quinta-feira, e a Inter de Limeira na quinta-feira também pegando a Portuguesa Santista. Algum favorito por aqui? Olha, nessa fase também, Ronaldo, tivemos o Água Santa, né, na liderança, mais 15 de Piracicaba ali muito próximo. Eu não assisti muitos jogos da Série A2, então é difícil eu dizer em relação aos times que são favoritos. Eu acho que pelo nível de Série A2 e Série A3, as equipes elas se equiparam um pouco, até mesmo na questão de investimentos. Então é muito complicado, porque de repente o time que se classifica em primeiro, olha, é o favorito ao título, nem sempre isso acontece. Então acho que de olho, até porque é um outro campeonato, tem as equipes que saem muito bem nos pontos corridos e tem aquelas que aproveitam muito bem o mata-mata, o fator casa, o fator torcida. Isso acaba influenciando muitos times aí numa fase eliminatória como essa. Agora, a grande surpresa negativa, né, como você destacou na abertura, foi o rebaixamento do Linense, né, que veio numa queda vertiginosa nas últimas rodadas. O Tuca Guimarães, o técnico, deixou o clube uma rodada antes, pressentindo que viria a queda. Já vinha pro taco, né? Mas pode colocar na conta dele também um rebaixamento também, viu? Claro, sem dúvida. Olha, tivemos o Nacional sendo rebaixado também, perdeu em casa para o Juventus por 3-2. E o Penapolense com isso escapou, né? Penapolense e São Bernardo, que eram os dois outros favoritos à queda, né? Acabaram escapando e o Nacional acabou amargando a queda. O Penapolense que foi até São Bernardo e bateu São Bernardo por 2-1. Era um confronto direto. O São Bernardo estava uma posição acima da zona do rebaixamento, o Penapolense na zona do rebaixamento. E mesmo com a derrota do São Bernardo, o Nacional, se eu não estou enganado, acabou sendo rebaixado pelo saldo de gols. O Sertãozinho bateu o Rio Claro por 1-0. O Votuporanguense perdeu em casa para a Portuguesa Santista por 1-0. O Santo André ganhou da Portuguesa do Anderson Cavalo por 2-0 e o 15 de Piracicaba perdeu em casa para o Atibaia por 1-0, né? Esses foram os jogos que acabaram definindo a Série A2 do campeonato, com quedas de Nacional e também do Linense. Bom, agora daqui para frente, Ronaldo, muitos desses jogadores que a gente citou agora, né, dos times da Série A2 e Série A3, vão ficar disponíveis no mercado. E muitos desses atletas são nascidos a partir de 1996, que é a idade limite para a disputa do Campeonato Paulista da 4ª Divisão. Claro que
Nem todos ficarão desempregados, alguns poderão disputar as segundas divisões de outros estaduais, até mesmo permanecerem para disputar uma Copa Paulista. Há outras possibilidades, mas é um mercado muito interessante para os clubes que vão disputar o Campeonato Paulista da 4ª Divisão, a Bezinha, que começa já nesse final de semana. Ficarem atentos a esses atletas que já praticamente chegam prontos fisicamente. Esses atletas já estão bem, fizeram uma pré-temporada aí pelo menos desde dezembro para cá, então é muito importante que você saiba buscar essas opções no mercado, porque tem. É claro que o valor talvez seja um pouco mais alto daquilo que você pretende pagar para um jogador para disputar a 4ª divisão, mas se o pensamento é subir, se o intuito realmente é brigar pelo acesso, você tem que ir atrás desse perfil de atletas. Não adianta você trazer um jogador, Ronaldo, por mais que ele seja bom, que esteja nesse momento, estava sem clube no momento, não tem como mais. E não tem nenhum porquê também nesse momento do futebol, né? Não dá, ou o cara tá, porque se o cara é bom e estava desempregado, ele já foi absorvido por alguns dos clubes da Bezinha, isso falando no estado de São Paulo. Se ele não foi, Ronaldo, ou ele tinha alguma lesão grave que se recuperou somente agora, ou que demandaria um tempo considerável de recuperação, a não ser que seja um cara muito acima da média e que esteja machucado, Ronaldo, e que você fala assim, não, olha, na hora que esse cara estiver bom, dá um mês para ele aí, ele vai ficar bom. Na Bezinha você tem essa condição de dar um mês para ele, para se recuperar, até porque no caso do MAC, se um jogador chegar hoje e ficar, daqui um mês só que ele vai poder estrear, ele vai perder no máximo 4 jogos. Que é pouco ainda, né? Sendo que o MAC... Nem isso, né, Jorge? Nem isso, porque ainda folga, tem tudo isso. Então, eu acho que vale a pena. Como eu disse, se você tiver algum cara muito acima da média, né, sub-23, muito acima da média para jogar Bezinha. Caso contrário, não há necessidade de você trazer para avaliar, recuperar e ver se o cara vai dar certo ou não. Aí já é uma outra situação, mas isso a gente vai abordar mais no último bloco, quando a gente falar de Marília Atlético Clube. E isso deve ter sido um corre-corre já a partir de ontem, né? Com o término já muita gente, né, Ronaldo? Acho que até mesmo com a última rodada, muitas dessas equipes que a gente citou, da 2 e da 3, elas já não brigavam mais para classificar e também não caíam mais. Então tinha muita gente nesse bolo aí que apenas cumpriria a rodada aí nesse final de semana, né? Não tinha mais nada pelo que brigar. Então acho que os contatos já foram feitos, né, de vários clubes, inclusive, vários clubes fizeram contatos, o Marília também foi um deles, né, não só com o Brunão, mas também com o Ebert, né, o volante que a gente já sabe mesmo que deve vir para Marília entre amanhã e no máximo aí no final dessa semana. Agora, claro que outros clubes também vão se movimentar no mercado para tentar contratar jogadores. E eu apurei que a vinda do Brunão só foi possível também porque o Rio Preto detém o passe do jogador e pagará parte dos salários dele. Viu, pagará parte do salário, Ronaldo? Olha, essa sinceramente eu não sabia não. Eu não sei te contar o contrato do Brunão, mas a não ser que tenha havido uma renovação, porque se eu não estou enganado, o contrato dele terminava agora no fim da Série A3. Ele tem contrato já... Contrato longo. Contrato longo com o Rio Preto. E o que eu sei, Ronaldo, é que quem ficou pé da vida com o Brunão ter vindo para o Marília foi o José Macena. Porque o Macena já vinha conversando há mais tempo com o Brunão. O Macena comanda o Catanduva Futebol Clube, que está em outro grupo da Bezinha, e também contava com esse atleta após o final da Série A3. Mas aí, eu não sei o que o Brunão possa ter falado para ele, né, em termos de negociação, mas ele acabou optando pelo Marília e não pelo Catanduva. Deve ter falado, filho, entre a minha cidade e meu time e você, Macena, eu vou ficar com a minha cidade e meu time. Não sei. É o mínimo, né? O fato é que isso aconteceu, né? O Macena ficou pé da vida com o Brunão, que ele contava que o jogador seria um dos seus reforços após a Série A3. Macena, estou vendo que ainda acredita em Papai Noel, né, Jorge? Na verdade, Ronaldo, sabe muito bem que, por mais que você tenha talvez uma estrutura que pague em dia, você está numa Bezinha, você sabe que a camisa, a visibilidade pesa. E o que o jogador mais pensa... O jogador mais pensa, Ronaldo, é a visibilidade. Claro que o primeiro é receber em dia, e aparentemente o MAC também vai ter essa condição. E o segundo é visibilidade, para que você não permaneça na Bezinha, para você conquistar novos espaços aí com uma boa campanha. Não que o Catanduva não possa fazer uma boa campanha, mas em termos de visibilidade, não dá para comparar o MAC com o clube aqui da região. Ok, nós vamos para o primeiro intervalo comercial, mandando um abraço para o Noé, que já está nos acompanhando. Obrigado, Noé.
e voltamos já com as informações dos principais times de São Paulo, o Cuca se apresentando, o Pato já treinando, o Tietê chegando, enfim, o São Paulo um pouco mais forte para a sequência da temporada, depois do intervalo comercial. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. A Planet Limp é referência em limpeza terceirizada em todo o Brasil e maximiza seus investimentos em inovação, capacitação e controle de qualidade. Tudo isso para oferecer a seus clientes serviços especializados em limpeza comercial e pós-obra, diarista residencial, portaria, recepcionistas, copeiras, jardinagem, lavanderia e venda de produtos e equipamentos profissionais de alto poder de limpeza e rendimento. Consulte-nos 3422-1722. Alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou! E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou, da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda, falar dos jogos semifinais do Paulistão, o primeiro jogo no sábado entre São Paulo e Palmeiras. Antes de falar do jogo em si, vamos falar do dia do São Paulo e o dia do Palmeiras. O dia do São Paulo foi bem movimentado no CT da Barra Funda e no primeiro treino como técnico do Tricolor, o Cuca teve o Alexandre Pato em campo, junto com os demais jogadores. Teve a visita de Tietê, além de Lugano e do presidente Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco, na plateia. Depois do aquecimento dos atletas, Cuca foi para o gramado para acompanhar a atividade. Ao pisar na grama, ele pegou uma bola e mostrou habilidade ao fazer embaixadinhas. Ele fica fazendo embaixadinha, o São Paulo inscreve ele para jogar o campeonato, Jorge. Na fase que está. Na sequência, o treinador passou a maior parte do tempo em conversa com o coordenador de futebol do clube, o Wagner Mancini, que ficou como técnico da equipe até o clássico de sábado pela semifinal do Paulistão. O Pato também integrou o trabalho com os outros jogadores um pouco depois do início da atividade. O atacante fez aquecimento no Refis e depois foi para um campo anexo, para em seguida encontrar os novos companheiros.
Os jogadores considerados titulares no clássico com o Palmeiras fizeram o trabalho regenerativo na academia. Já os reservas foram para o gramado. Com os outros colegas, o Pato treinou as finalizações e chegou até a marcar um gol de perna esquerda. Está aí o São Paulo já se preparando para o jogo de domingo contra o Palmeiras, né? E com novos reforços. Acertou com o Tietê. Tietê já fez exame, já posou com a camisa do São Paulo e ao lado de Pato será um dos reforços para o Brasileirão. Para o Brasileirão e para a Copa do Brasil também, né? Que são as outras duas competições que o Tricolor vai disputar nessa temporada 2019. São Paulo pagou 25 milhões de reais pelo Tietê, volante que estava no Dinamo de Kiev da Ucrânia. Não dinheiro não, Jorge? Mas o São Paulo, apesar de o Tietê não ser um craque, mas foi um bom jogador e rendeu muito nas mãos do Cuca. O fato é assim, Ronaldo, para você trazer um bom volante, você não vai pagar barato. Isso aí não existe mais no futebol, né? Para você tirar o Tietê, você precisava investir pesado. São Paulo trouxe por 25 milhões de reais, também acho um dinheiro muito alto, mas ou é isso ou não traz ninguém. Ou você ficar esperando acabar o Paulistão, né, e aí trazer algum jogador que se destacou no time do interior. Ou algum clube grande que depois do estadual vai dispensar alguém que não está sendo utilizado. Mas aí você não vai pegar jogador de alto nível. Você vai trazer um jogador que você possa tentar recuperá-lo, no caso de um clube grande que tenha dispensado, ou no caso de um clube do interior que seja uma aposta. Então não tem para onde fugir. Essa é a realidade do São Paulo. Então agora o São Paulo dá uma encorpada um pouco mais no meio campo, né, com o volante Luan, com o Hudson, com o Lisiero, com o Tietê, com o Hernanes, dá uma encorpada, uma cara um pouco diferente e ainda conta, lógico, com a experiência do Nenê ali no setor de meio campo. E o Pato também, uma outra opção de ataque que o Cuca tem para o decorrer da temporada. Sobre o jogo, Ronaldo, você vai falar antes do jogo, Jorge, deixa eu falar do Palmeiras também. Faleceu a avó do bigodinho lá, Jorge? Do William? Não, do outro bigodinho que veio do Fluminense. O Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa. E o Palmeiras o liberou da viagem para a Argentina, onde o Palmeiras faz amanhã seu jogo contra o time do Papa, o San Lorenzo, né? O Palmeiras 2 vitórias, 2 jogos, 2 vitórias. Eu acho que no momento, se o São Paulo tem que dar o Palmeiras tem que dar uma prioridade para o jogo da volta contra o São Paulo. Porque na Libertadores, mesmo que perca lá, já adiantou muito a sua situação em relação à classificação, até mesmo em primeiro lugar. Ganhou do Júnior Barranquilla fora de casa, depois jogando em seus domínios, venceu o seu jogo também, então tá encaminhado para a classificação. Claro que é um jogador importante, mas aí também tem que entender o lado familiar. O fato é que o Palmeiras tem elenco sim para manter um alto nível da equipe e o Filipão entende muito bem que o Gustavo Scarpa é importante, mas que tem outros atletas com muita capacidade para manter o alto nível do time. Por outro lado, perde também o Ricardo Goulart, que precisou ficar em São Paulo para cumprir uma programação especial de treinos. Com isso, Moisés, Lucas Lima e Johan e o próprio Thiago Santos correm em busca dessa vaga. Por outro lado, o Gustavo Gomes e o Vitor Luiz estão confirmados para a partida. O Palmeiras tem opções, o foco agora não é muito a Libertadores, porque o time está bem encaminhado para classificar. Em relação ao jogo em si, Jorge? Bom, o jogo em si, o mais impressionante foi que, no caso do São Paulo, não do Palmeiras, né? Do Palmeiras a gente sempre sabe o alto nível, apesar dos lances polêmicos, do pênalti não marcado no Dudu, que foi ou não foi para muita gente. Eu acho que é um lance ainda que gera muita discussão. Alguns comentaristas de arbitragem dizem que foi pênalti, outros não. Então eu acho que quando você chega a uma situação como essa, sinceramente, como é um lance interpretativo, sinceramente não dá para você crucificar o árbitro. Pelo menos eu chego a essa decisão quando não há unanimidade em relação a um lance. Agora, o que mais impressionou foi que o São Paulo conseguiu jogar de igual para igual com o Palmeiras, com suas limitações, um time com jovens, né, com garotos. Claro que falta ainda mais para esse time render mais, e só com jogadores mais experientes como Tietê e Pato para tentar dar sustentação a esses mais novos. Fato também que, se de repente o São Paulo toma um gol, acho que ficaria muito mais complicado até mesmo buscar um empate no Morumbi. Eu acho que o importante para o São Paulo, Ronaldo, nesse momento de reconstrução no meio da temporada, era não perder no Morumbi.
para pelo menos chegar no segundo jogo com o Palmeiras com possibilidades boas de uma classificação. E eu acho que é isso que São Paulo cumpriu. Acho que o Wagner Mancini, nesse curto período que ficou no Tricolor, conseguiu ajustar algumas situações e já pelo menos deu uma cara para a equipe. Já entregou para o Cuca, olha, tá aqui, pelo menos o São Paulo tem uma cara. E aos poucos, é lógico, o Cuca, da sua maneira, vai incorporando um ou outro jogador e também, durante a temporada, vai mudando um pouco a maneira de jogar, né? Não é porque o Mancini entregou para ele uma base pronta, né? Uma espinha dorsal, de que agora ele tem que dar sequência nisso e implantar jogadores. Nada disso. Ele pode fazer algumas mudanças, mas a questão é que nesse momento ele sabe que não dá para alterar muita coisa no elenco, que não vem apenas com frustrações de resultados, mas também na frustração da confiança, né? O São Paulo é um time que quando toma um gol se abala demais, e esse deve ser talvez a principal missão do Cuca em resgatar a confiança do Tricolor, não só para o jogo contra o Palmeiras, mas também para o restante da temporada. Bom, em relação ao jogo, um empate justo. Se tivesse que ter saído um vencedor, esse vencedor seria o São Paulo por pontos, vamos dizer assim, igual uma luta de boxe ou de outra luta. O São Paulo foi um pouco melhor no frigir dos ovos. Em relação ao pênalti, primeiro, não foi pênalti. Em hipótese alguma, aquilo lá poderia ser considerado pênalti. Mas o que eu mais estranhei, Jorge, foi o fato de ter comentaristas, inclusive árbitros, falando que o VAR não poderia interferir porque era um lance interpretativo do árbitro. Ora, se você paga uma fortuna para o VAR, o árbitro erra e você vai manter o erro porque é um erro interpretativo do árbitro, o VAR veio para corrigir erros, Jorge. Independente se foi interpretativo, se não foi interpretativo. Eu acho que era um lance que, se você olha e é cabível de ser marcado pênalti ou não, você tem que apresentar para o árbitro, vem ver, dá uma olhada nesse lance aqui, vê o que você acha. Aí se o árbitro olhou, viu por todos os ângulos e falou, não, olha, não é pênalti, ótimo, mas eu acho que também ele teria que ser informado. Eu não sei se está na regra, confesso que eu não sei se está na regra esse tipo de lance, ou se no caso de uma jogada de pênalti, ela precisa ser caracterizada como mão, porque a própria mão na bola ou bola na mão também é um lance interpretativo. Claro. De repente a bola bate no braço do jogador, o árbitro entende que não, essa mão aí não interferiu na jogada, ela não é possível para que se marque um pênalti, por exemplo. Também é interpretativa, né? Então, não sei. O fato é que me estranhou esse lance. Tem que corrigir erro, independente... tem que ser chamado e observado. Ainda mais dentro da área, né? Se é outra falta, né? Não dá para você ficar parando toda hora por conta de faltas, né? Porque senão o jogo não anda. Mas no lance dentro da área, eu acho que deveria, pelo menos, ter uma nova oportunidade do árbitro ver o lance. Tá certo. Um pouco de favoritismo para o Palmeiras pelo fator casa no próximo jogo e um elenco mais formado, mas está aberto, né, Jorge? Está aberto. É claro que o Palmeiras vai levar para a sua arena, onde o São Paulo nunca sequer empatou. Tem sim não vou dizer um favoritismo, mas tem uma vantagem aí por conta desse histórico que o São Paulo atravessa nos últimos anos de não conseguir vencer clássicos. É claro que o Palmeiras leva uma certa vantagem nesse sentido, no emocional e na qualidade do elenco, mas óbvio que não dá para você cravar que o Palmeiras vai passar. Antes de falarmos de Corinthians e Santos, alguns internautas... O João Pedro está falando aqui, boa noite, Jorge Ronaldo. Aqui o São Carlos caiu também para Bezinha. Será que vou ver o MAC o ano que vem por aqui? Não vai, né? Porque o MAC vai subir. Né, a gente espera que sim, que suba. Então não vai, viu, Júlio? O Moisés Sá está falando, boa noite, Jorge Ronaldo. Um grande abraço para o Noé. Gostaria de saber como foi o amistoso do MAC sem torcida. Daqui a pouco você vai ficar sabendo no último bloco, viu, Moisés? O Matheus... o Marcelo Faria, o Júnior Mariano e o Matheus Ribeiro estão nos vendo, assim como o Wilson Gino. O Félix Vargas também aqui conosco. O Wilson Gino está falando boa noite aos amigos da bancada e ao Noé e Tatá que estão na audiência. Ele está mandando abraço já também, até o Wilson Gino já estava fazendo parte da bancada aqui, Jorge. O Júlio Roberto e o Guilherme Gonçalves Michele também nos assistindo. Tá certo. Corinthians e Santos, resultado também normal. E que poderia ter sido mais, né, Jorge? E é impressionante. O Santos escapou de E é impressionante, né, Ronaldo? Quando eu falei na semana passada aqui, Santos e Corinthians. Tudo bem, o Santos está fazendo umas boas apresentações. É um time que muita gente gosta de ver jogar pelo nível de
de exibição, pela metodologia Sampaoli, e que o Corinthians é um time que ganha sofrido, tem dificuldade com os pequenos, mas quando entra nos jogos decisivos é impressionante. O Fábio Carille conseguiu neutralizar as principais jogadas do Santos, do Sampaoli. O próprio Sampaoli reconheceu que o Santos não jogou bem e que o Corinthians merecia ter vencido. Agora, é impressionante, Ronaldo, porque assim, o Carille é um treinador como no estilo de jogo, como basicamente 90% dos técnicos brasileiros são. Que é o técnico que se fecha muito bem, sabe sair em contra-ataque. Quase todos os técnicos são dessa maneira. Só que o Carille consegue uma eficiência que é algo absurdo, né? Com pouco material humano em mãos. A gente lembra 2017, foi campeão paulista e campeão brasileiro. Campeão brasileiro era algo que ninguém imaginava com o elenco que o Carille tinha na ocasião. Em 2018 ainda foi campeão novamente paulista antes de ir para o futebol do mundo árabe. E agora, Ronaldo, novamente consegue ser extremamente competitivo. E eu estava acompanhando os números do Carille como técnico do Corinthians. Ele nessas duas passagens, Ronaldo, ele possui 25 jogos em clássicos contra todos, somando todos, Palmeiras, Santos e São Paulo. Ronaldo, ele tem 15 vitórias, 7 empates e apenas 3 derrotas em 25 clássicos. É muita coisa, é muita coisa. Sim. E sendo que 2 dessas 3 derrotas, Ronaldo, aconteceu no Paulistão do ano passado, naquela semifinal que o São Paulo venceu por 1-0 no Morumbi, depois ele devolveu 1-0 em Itaquera, ganhou nos pênaltis. E na final contra o Palmeiras, que ele perdeu em Itaquera por 1-0, ganhou na Arena do Verdão por 1-0 e levou nos pênaltis. Então, se você for ver essas 2 derrotas, no confronto, ele acabou levando a melhor. Então, é impressionante os números, né? É um treinador que sabe preparar a sua equipe para esses jogos importantes. Por isso que não dá para... Por isso que eu digo, olha, se o Corinthians for campeão, não dá para dizer que é um absurdo, uma zebra. Não, é um time que tem jogadores que aparecem em jogos grandes. E você vê, mesmo com o Cássio tendo falhado no gol do Santos, a maioria dos erros do Cássio, você pode observar, Ronaldo, na maioria dos erros do Cássio, são erros que não comprometem resultados do Corinthians. É impressionante isso. Então, os jogadores, né? e os jogadores, alguns jogadores que são nível médio, pequeno, crescem nessas partidas. Como o Cleison agora está sendo o principal jogador do Corinthians. Então é impressionante os números do Carille. Confronto está aberto? Está aberto. Né? O Santos tem capacidade, eu acho que até tem futebol para até vencer por mais de um gol o Corinthians. Mas vai ter que jogar muita bola, porque o Corinthians sabe muito bem neutralizar esse tipo de jogadas. Jorge, o que eu estranhei, primeiro, o Rodrigo pegou na bola, ele entrou no segundo tempo, a primeira bola que ele pegou foi aos 22 minutos, quer dizer, ficou 22 minutos em tese assistindo o jogo. Segundo, ele me deixa um jogador do nível do Pituca em campo também, para tirar o Cueva, que numa bola parada, numa armação, poderia definir a partida também. Eu acho que o Sampaoli sabe que muita coisa não funcionou no jogo. Eu acho que perder só por um gol de diferença acabou ficando no lucro em relação ao que foi apresentado em Itaquera. Tá certo. Intervalo comercial. Na volta, mandar um abraço aqui para o Félix Vargas, que está nos vendo também. E vamos falar desse amistoso do MAC e as contratações que estão chegando. Voltamos já. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano.
Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda e passaremos agora aos assuntos relacionados ao Marília Atlético Clube, que no sábado fez seu primeiro amistoso aqui no Abreuzão, diante do Oswaldo Cruz, portões fechados, e que acabou frustrando até visitante de fora, né, Jorge? Exatamente, placar de 0-0. A gente não vai poder muito falar sobre essa partida, até o Moisés Amarim Sá está dizendo aqui, eu quero saber o que aconteceu no amistoso. A gente não tem muito o que falar, até porque, mas fulano assistiu e falou que foi assim, assado. Não dá para reproduzir o que outros disseram. O fato é que o placar terminou em 0-0, eu acho que isso era o que menos importava, né? Alguns jogadores, até porque ainda o MAC não está com a sua equipe considerada talvez titular aí presente, né? Esteve presente. Trouxe uma formação com Geilson, Matheus Mima, Cita Júnior, Danilo e Fernandinho, Matheus Chiclete, Eduardo e Welder, Luan, Lucas Lima e Lucas Silva. Essa equipe atuou os primeiros 45 minutos e mais até os 15 minutos do segundo tempo. Aí depois o técnico Ricardo Costa mudou os 11 jogadores, aqueles que estavam em avaliação e aqueles que não entraram inicialmente, participaram, todo mundo esteve em campo contra o Oswaldo Cruz. Então, até por conta disso, fica difícil de você querer cobrar um resultado se você não tem a sua força máxima desde os primeiros, o jogo inteiro. Mas o fato é que o placar de 0-0 é o que menos importa. O Oswaldo Cruz já estava no seu terceiro jogo treino nessa pré-temporada, até porque está num outro grupo com 7 equipes e vai estrear, eu acho que nesse final de semana a folga só vai estrear na segunda também, porque o grupo do Oswaldo Cruz tem 7 equipes, número ímpar, então sempre alguém folga. Mas eu acho que assim, Ronaldo, antes da gente falar mais sobre o jogo treino, vamos deixar para o técnico Ricardo Costa, vamos deixar para ele, fala. A primeira parte da nossa entrevista está dividida em 2 partes, essa primeira ele fala em relação ao jogo treino. Então fala aí, Ricardo Costa, como é que foi esse jogo treino do Marília, esse empate 0-0, boa noite. Treino dia 14, boa noite. Boa noite, acho que foi bem produtivo o jogo treino, né, eu acho que realmente não importa tanto o resultado, importa sim o desenvolvimento do treino, né? Então foi um treino muito bem movimentado, enfrentamos um adversário também que está bem montado, um adversário bem organizado, isso também fez com que o jogo ficasse parecido até com um jogo normal, né? Valendo 3 pontos. Mas foi um bom jogo, como você disse, a gente não está ainda com o nosso elenco totalmente montado. Nós fizemos um bom primeiro tempo, né, com alguns jogadores que já estão certos aqui com a gente, né? Jogamos com 3 jogadores da lista B, né, como titular, então isso valorizou também os jovens jogadores aqui do MAC. Foram muito bem, eu acho que nossa análise nesse sentido de jogo, treino foi muito bom, né, e conseguiram aplicar tudo que a gente pediu para eles, né. Acho que foi até acima do esperado, achei que o time estaria mais preso, né, no jogo, mas o time se comportou muito bem, já leve, né, fazendo o trabalho que já está bem próximo à parte física do jogo, né, isso foi muito interessante. O segundo tempo foi um segundo tempo, alguns jogadores que a gente está em avaliação ainda, né, estavam em avaliação, né, e então a gente usou, mas mesmo assim eles também corresponderam e fizeram um bom segundo tempo. Então foi um jogo bem disputado, um bom jogo preparatório.
E, portanto, a avaliação do técnico, eu pude apurar também que o Mac desperdiçou muitas oportunidades, viu, Jorge? Foram pelo menos 5 oportunidades claras de gols e acabaram perdendo. E já o Oswaldo Cruz teve uma chance aí que o goleiro foi bem para a bola, o Geilson. Eu não assisti, é o que eu falo, eu não vou comentar muito o que foi a partida se você não viu, né? Pelo que um ou outro disse, é difícil até você dizer, né? Claro que vale a pena registrar isso, mas comentar em cima disso não dá. Você tem que ver a partida para você poder falar sobre o jogo. Agora, o fato é, Ronaldo, que estamos às vésperas já do Campeonato Paulista da 4ª Divisão. A competição começa neste final de semana, mas o Max só estreia no dia 14, daqui 14 dias, contra o Vossen, lá na cidade de Assis. E o jogo definiu também a situação de alguns atletas que estavam em avaliação. E o que mais chamou a atenção foi na questão da dispensa do lateral esquerdo Wesley, jogador de 21 anos, Wesley Ratinho, né, que foi campeão o ano passado pelo Primavera da Bezinha, jogou boa parte dos jogos pelo time de Indaiatuba, que acabou levando o troféu da última divisão paulista. Daqui a pouco a gente vai colocar o vídeo em que o Ricardo Costa fala por que o Wesley foi dispensado. O que eu apurei nos bastidores é que o jogador estava um pouco acomodado, Ronaldo, talvez com aquela marca que veio, olha, lateral campeão e tudo mais, não estava se esforçando da maneira que se esperava dele em campo. Até por isso não começou o jogo treino como titular. O Fernandinho, que veio do Votuporanguense, iniciou a partida e aí o Wesley acabou sendo dispensado. Outros dois que deixaram o clube, o zagueiro Diogo, que veio do futebol carioca, está desde os primeiros dias da pré-temporada, inclusive ele vai ficar até o dia 15, ele pediu para ficar até o dia 15, se preparando fisicamente, porque ou ele vai voltar para o futebol carioca, ou eventualmente acertar com outro clube da Bezinha. O Ricardo deixou ele ficar mais um tempo aqui, até porque ele contribuiu na ajuda da preparação física dos demais atletas. O outro, Ronaldo, que acabou sendo dispensado, o meia esquerdinha, jogador de 19 anos, que jogou a Copa São Paulo de Futebol Júnior desse ano, pelo Babaçu do Maranhão, o Babaçu que esteve no grupo aqui em Marília, né? Terminou em último lugar, e o esquerdinha foi um dos poucos destaques dessa equipe, né? Eu até já vi nas redes sociais o pessoal comentando sobre isso, né? A série do esquerdinha, era bom jogador, por que o Mac não aproveitou e tudo mais. Bom, Ronaldo, sobre essa questão, por mais que esse atleta tenha um futuro promissor, eu acho que no momento um Campeonato Paulista Sub-23, em que no máximo 26 inscrições você pode fazer. E um cara de 19 anos, ou ele tem que ser muito acima da média para ser inscrito, ou realmente, na minha opinião, não vale a pena. Porque você pode queimar uma dessas 26 inscrições. Se ele tivesse idade... Não, a lista B é só para quem jogou a Copa São Paulo pelo MAC. Pelo MAC, né? Se ele tivesse na lista B, com certeza ele ficaria. Sim. Mas a lista B, ela funciona com jogadores do próprio clube. Entendi. Então, o esquerdinho já tem 19 anos. Se ele tivesse mais um ano de Copa São Paulo Júnior pela frente, eu acho que valeria mantê-lo no elenco. Valeria mantê-lo. Porque aí você tem o Campeonato Paulista Sub-20 da 2ª Divisão, que vai começar em agosto, você manteria ele no grupo profissional, deixaria ele treinando, visando esse Paulista da 2ª Divisão, com foco na Copa São Paulo do ano que vem. Mas ele não tem mais idade para isso. Então ele acabou sendo dispensado e provavelmente vai acertar com a Assisense, até porque, Ronaldo, na ocasião, quando ele jogou pelo Babaçu, quem o selecionou para ele ser observado no MAC foi o Rodrigo Ortega, que agora é diretor do Assisense, na época era diretor do Marília. Ele selecionou para aproveitar o atleta no profissional do Alves Celeste, mas como ele acabou saindo do clube por conta do Eduardo Nascimento ter entrado como novo diretor de futebol, ele foi para o Assisense e agora deve levar o esquerdinha. Mas é bom jogador, tem personalidade e tudo mais. Eu penso da seguinte maneira, Ronaldo, se não é esse jogador com perfil que possa jogar a Copa São Paulo do ano que vem, manter um atleta de 19 anos, eu acho que você encontra hoje jogadores com uma qualidade melhor. Porque, mas o MAC tinha que pensar nesse jogador a longo prazo. O MAC hoje tem que pensar a longo prazo, a curto prazo, no acesso. E esse tem que ser o pensamento do MAC, subir. E para subir você precisa de experiência também, precisa de jogador de qualidade. Eu acho que nesse momento, o esquerdinha, não serve para o Marília, na minha visão, não serve. Acho que no futuro próximo, se o Max subir, ele já ganhar um pouco mais de idade, é uma outra situação. Mas acho que nesse momento
eu não vejo com tanta crítica a dispensa, seja criticado tanto dessa maneira a comissão técnica pela dispensa do Izquierdinha, que se destacou no Babaçu, num time que era muito fraco, ele se destacou. Possa ser que futuramente a gente ouça falar dele, até mesmo no Assisense, pode ser que ele arrebente, mas eu sinceramente não acho que foi uma dispensa que o Marília vá sentir nesse Campeonato Paulista da 4ª Divisão, não. Um abraço ao Félix Vargas, que está nos acompanhando, o Matheus Dazan e o Anderson Mosquete, Jorge. O Alexandre Lopes também está com a gente e o Di Modenese. Vamos então continuar com a entrevista do técnico Ricardo Costa. Ele fala das dispensas, principalmente do Wesley, que foi campeão pelo Primavera de Indaiatuba. Safadão? Não é esse, mas Safadão. É o Wesley Ratinho. Ah, tá. E ele fala então... Wesley acomodou, então? Está acomodado. Acomodado e o técnico não vai falar isso. Vamos escutar agora o que o Ricardo Costa fala sobre o Wesley. Especificamente o Wesley não permaneceu, o Ricardo? Então, a gente, na verdade, tinha conversado com o Wesley, a princípio viria sim, mas como a gente não conhecia tanto a fundo o atleta, nós preferimos deixar ele um pouco em observação. É um bom jogador, sim, é um jogador que, principalmente a parte defensiva, é muito boa, mas ali acho que falta um pouco mais para ele, né? E eu acho que para o nosso projeto hoje, ele não se encaixaria, então foi um consenso. Acho que a diretoria sabia, o Eduardo sabia que a gente estava trazendo para dar uma olhada nele realmente, né? Mas é um bom jogador, não é um mau jogador não, um jogador que trabalhou todos os dias aí direitinho, mas é mais pela opção nossa de tentar achar um jogador um pouco mais completo na posição, né? E como a gente trouxe o Fernando é um jogador que eu conheço, então acho que de início nós não vamos ter problema nessa posição e a gente vai poder achar uma reposição também aí que seja de agrado, né, de todos e que a gente também possa confiar. Os outros também, eu acho que os jogadores que vêm algum tempo aí fazendo avaliação e eu digo assim, todos que ficaram, sem exceção nenhuma, tem condição de disputar uma Bzinha, mas o projeto do Marília é muito grande, então a gente não pode também arriscar e ficar com os jogadores medianos, né? Nós temos que trazer os jogadores que venham para resolver nosso problema. Sobre reforços, o Brunão já se apresentou, né? O zagueiro que estava no Rio Preto, o Ebert parece que só está esperando a liberação amanhã lá do Nacional, né? Para acertar. O Rafael, vocês ainda estão em negociação. Ebert e Rafael são nomes que dá pra gente considerar como certos pra Bzinha com a camisa do MAC? Não, eu posso confirmar o Brunão, né? Chegou aqui, que deu a palavra. O Ebert tem ainda vínculo com o Nacional, o Rafael tem vínculo com São Caetano. Existem outras equipes também que estão atrás desses jogadores, né? Então não tenho como cravar nada. São jogadores que realmente interessam, jogadores que a gente gostaria de contar no nosso grupo, né? Mas não posso definir. Vai depender muito da situação do clube de origem deles, né? Tanto o Nacional quanto o São Caetano. Então vamos esperar, estamos conversando com os atletas e se tudo der certo a gente vai conseguir fechar, mas a gente também está de olho no mercado em outros jogadores. Reforços, Ricardo, estamos aí há poucos dias da estreia, 2 semanas da estreia contra a equipe do Vossen. Você dispensou alguns atletas, até pelo menos a estreia. Tem uma perspectiva de quantos atletas podem chegar aí para participarem desse jogo inicial? Bom, como eu disse, nós temos uma base já aqui dentro, né? Acho que a base que nós estamos trabalhando, esse número de jogadores é complicado eu falar, né? Cravar essa situação. Nós estamos em conversa com vários jogadores, né? De São Paulo, fora de São Paulo, mas como eu disse, a concorrência é grande. Tem uns clubes também que meio que copiaram assim, né, o modelo de trazer jogador pós a Série A3, né? Então tem muito jogador que disputou a Série A3 que tem idade, Série A2, e esses clubes também estão surpreendendo na parte financeira, então tá difícil a concorrência. Mas a gente também tem que ficar ligado no mercado, como eu disse, e procurar os jogadores fora do estado, jogadores que venham para resolver. Mas é difícil eu cravar um número para vocês, né? Então a gente pode falar que aí até a estreia possa
aparecer mais uns 4 nomes aí. Aí, portanto, o técnico Ricardo Costa explicando aí as dispensas e o futuro do MAC, Jorge. E em relação ao próximo jogo treino, ainda não tem uma data nem adversário confirmados. O técnico está tentando um jogo para sábado, provavelmente fora de casa. Ele disse que nesse momento está complicado marcar um jogo contra um time que vai também disputar a Bezinha, está em outro grupo, porque vários times já estreiam nesse final de semana. A tendência é que seja um adversário, talvez um sub-20, que vai disputar o Campeonato Paulista da Primeira Divisão, que começa agora nesse mês de abril também. Aí existe a possibilidade de um jogo treino contra a equipe. E o Ricardo mesmo já admitiu que ele queria mais 2, mas um só já estaria de bom tamanho pelas circunstâncias do momento. Em relação até a lateral esquerda do Wesley, que acabou sendo dispensado, o MAC tem outro jogador que está sendo avaliado. Chegou na sexta-feira passada, que é o Anderson Bahia, jogador de 22 anos, que defendeu o Assisense o ano passado no Campeonato Paulista da 4ª Divisão, jogador que também já defendeu a Inter de Bebedouro nessa Bezinha. Veio para ser avaliado, veio até por indicação de amigos e tudo mais. A princípio não tem nada certo com o jogador, mas ele vai ficar aí em observação, até porque o MAC tem o Fernandinho como lateral de momento. A tendência é que cheguem pelo menos mais 4 ou 5 jogadores até a estreia, como o próprio Ricardo havia até me dito, mais 4 ou 5 jogadores, entre eles mais um zagueiro, né, um meia armador também, que a expectativa é que chegue nos próximos dias, mas que já se tem uma espinha dorsal aí para pelo menos iniciar o Campeonato Paulista da 4ª Divisão. O Matheus Dazan está dando uma informação aqui em relação ao presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro e Barros, em relação àquela questão da fusão do Bragantino e do Red Bull, de sobrar uma vaga para os times da 2, da 3 e da Bezinha por gravidade. E segundo as informações aqui, ainda não é certo, só vai ter uma decisão no final do ano, porque uma dessas duas marcas, tanto o Bragantino como o Red Bull, pode vender essa marca para um empresário aí que queira montar uma equipe, né, Jorge? É como fez até recentemente o Grêmio Audax e o Grêmio Osasco, né? O Osasco Audax e o Grêmio Osasco. Eles pertencem a um mesmo dono e que, por regulamento da federação, eles não podem disputar a mesma divisão. 2 times de um mesmo proprietário não podem disputar a mesma divisão. Então, o Grêmio Osasco, ele acabou sendo arrendado para um outro grupo de empresários e o seu Mário Teixeira, que é o atual detentor aí do grupo Audax, ficou apenas com o Osasco Audax. Então, o que o Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da federação, disse é isso, que mesmo com a fusão, pode ser que se tornar o Red Bull Bragantino, pode ser que o Red Bull venda essa sua razão social, porque são 2 razões sociais e com a fusão vai ficar apenas uma, então a outra ainda vai ficar vaga. Se o Red Bull eventualmente quiser vender para um grupo de empresários, isso, então não ficaria o Campeonato Paulista da primeira divisão com um clube a menos, e aí não teria aquele efeito cascata de, além dos 2 primeiros colocados da Bezinha, da Série A3 e da Série A2 subirem, abriria também uma 3ª vaga em cada uma dessas divisões. Então ele disse aqui, o fato ocorrerá somente no final do ano, né? Uma definição a esse respeito em relação a essa questão do acesso. Então, claro que o MAC ou outros times da Bezinha precisam se preocupar com isso, já tentar garantir pelo menos esse 3º lugar geral, para que no final do ano possam eventualmente ser premiados com uma dessas vagas de acesso por conta dessa fusão. Ok, vamos para... Tem mais alguma informação? Não, é isso aí mesmo, Ronaldo. Então vamos para a nossa sessão de abraço, vamos lá. Vou mandar um abraço aqui para o Vinícius Ferreira, que está nos acompanhando. O Wilson Gino está falando que o estagiário dele aqui, brincando obviamente com o Matheus Assano com essa informação. Mandar um abraço pro Vaccaro, que está de volta, né, Jorge? Está de volta. Junto com o Ica, né? Os dois estão de volta, tem que estar de volta, né? Se o Vaccaro ou o Antônio voltou, o Ica também volta. Mas o Vaccaro não veio aqui falar que o Ica ligou hoje. É impressionante, né? Mas faz parte. Acho que ele está em ritmo de férias ainda. Também, acho que esqueceu, né? Mas está dando um abraço, viu, Ica? Mandar um abraço pro nosso amigo de imprensa também, Thiago Giroldo, nos acompanhando. Obrigado, Thiagão. E só para completar a informação do MAC, Ronaldo, o Alves Celeste, na última sexta-feira à noite, acabou acertando mesmo com a fornecedora de material esportivo, né? A Cancha, que nesse momento patrocina o Ituano, o Luverdense do Mato Grosso, né, que já disputou Série B do Brasileiro, e o Motoclube e o MAC do Maranhão.
São as 4 equipes patrocinadas hoje pela Cancha, que é uma empresa que já patrocinou Criciúma, Ponte Preta, Paraná Clube, diversas equipes do futebol brasileiro. De qualidade, né, Jorge? De qualidade, que bom, né? O torcedor acho que pode ter uma grata surpresa em relação às camisas que ainda não foram divulgadas. Haverá um evento de apresentação dos uniformes. Talvez eles não fiquem prontos para a estreia contra o Vossen, mas na segunda rodada, no dia 21, quando o MAC pega o Itararé no Bento de Abreu, aí sim já vai estar ok, pelo menos essa é a informação. E um detalhe também, porque o MAC já passou muita vergonha com o uniforme, né? Quando estava no Paulistão, tinha um lá que não tinha nem marca, era marcado o G, o M nas costas aqui e a caneta, né? Era do torcida brasileira, né? Bela torcida brasileira. Programa Com a Bola Toda vai ficando por aqui, retornando ao vivo. Mandar um abraço para o Coronel Marco Antônio, que está aniversariando nesse 1º de abril, e é verdade. Voltamos amanhã, ao vivo, às 18 horas. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.